Oi gente, hoje vou fazer um vídeo que eu vi bastante em alguns canais que eu assisto e eu fiquei com vontade de fazer também, que é lendo resenhas negativas dos meus livros favoritos. Eu sou uma pessoa assim bem na paz, bem tranquila. Se alguém não gosta do meu livro favorito, eu não surto, eu não discuto, eu não faço nada, assim, eu relevo bastante, eu até paro pra pensar nos pontos negativos que a pessoa encontra no livro. Então, eu não sei como que vai ser a minha reação ao ver as resenhas. Talvez seja bem tranquila, talvez eu me revolte um pouco, talvez eu pare para refletir um pouco também sobre os livros que eu gosto bastante. Então, eu tô bem curiosa para saber como que vai ser. Porque é muito difícil também eu ver resenhas negativas de livros que eu gosto. Porque, por exemplo, as resenhas do Scooby, normalmente eu leio quando eu fico muito confusa com o livro, ou quando eu não gosto do livro ou acho ele mais ou menos. Daí eu vejo as resenhas no Scooby, além dos outros canais que eu acompanho, do Instagram e tal. Então, o que eu vou mostrar pra vocês aqui são resenhas do Scooby. Então, é muito difícil eu ver resenhas do Scooby de livros que eu favorito. Vai ser a primeira vez. Então, antes de começarmos, já curtam o vídeo, se inscrevam no canal também se você é novo por aqui. Eu tô entrando agora no meu Scooby, então se você ainda não é meu amigo por lá, me adicione, eu vou deixar aqui na caixa de descrição o meu link. Também me sigam lá no Instagram que eu ando postando algumas coisas por lá. Então eu tenho muitos livros favoritos, eu vou escolher aqui alguns. Vamos começar com O Estranho Sonhador, porque eu amo muito esse livro, eu acho ele perfeito, maravilhoso. Vamos ver resenhas de 3 estrelas para baixo, né? Achei uma pessoa, ela deu 3 estrelas, mas na resenha ela colocou sentimentos conflituosos, 2 estrelas e meia. Acho que para mim um dos principais fatores que me desconectou da história foi a escrita. Sei que esse é um dos motivos mais elogiado por muitos nos livros da autora, mas dessa vez não conectou comigo. O excesso de musicalidade na escrita me cansava. Houve momentos em que a desconexão era tão grande que um personagem fazia uma pergunta, havia uma pausa de 3 ou mais páginas de descrições e pensamentos para finalmente vir a resposta e eu nem lembrar mais qual era a pergunta. Gente, a escrita da Laini Taylor, ela é bem poética no sentido dos personagens refletirem bastante sobre os pensamentos deles, sobre os sentimentos deles. Então, provavelmente deve ter acontecido isso mesmo, de eles estarem refletindo sobre alguma coisa e demorar um tempo para eles darem uma resposta para o que eles estavam refletindo. É uma característica da autora, então é algo que varia mesmo de leitor para leitor, porque é algo que eu gosto muito. Eu gosto muito desse tipo de escrita da autora. Apesar de ela ser um pouco prolixa ali, nesses diálogos, por exemplo, eu acho isso espetacular e é muito lindo, assim, na hora de ler, sabe? Mas eu acho que tem algumas pessoas que não possam gostar mesmo, igual essa pessoa não gostou. Para um livro de mais de 500 páginas, muito pouco acontece. A narrativa é extremamente lenta e já sabemos o desenrolar da história muito antes dela acontecer. Eu acho que acontece bastante coisa no livro. Não tem nenhuma parte chata no livro, assim, na minha opinião. O final, embora tenha ganhado um ritmo mais acelerado, que foi o que eu falei, acabou ficando lento por eu já presumir o desenrolar dos eventos muito tempo antes, e eles ocorrem exatamente como eu esperava. Tem umas coisinhas que a gente já vai encaixando as peças ao longo da leitura. Talvez seja isso que ela esteja falando, mas é algo que é pra nós encaixarmos e no final os personagens terem uma conexão, sabe? Então talvez seja isso que ela disse que seja mais previsível, mas eu acho que fazia parte do que a autora queria construir mesmo. Ela queria que nós encaixássemos as peças, porque era algo que estava meio óbvio no início, mas ao longo da leitura a gente quer ver como que os personagens se encaixam. Daí aqui ela falou o que eu disse, acredito que o prazer com a leitura desse livro vai depender muito da conexão do leitor com a escrita da autora. Então, é uma resenha negativa aí que eu meio que concordo, porque o fato dela não ter gostado do livro foi essa escrita diferente da Laini Taylor, então pode não agradar a algumas pessoas. Achei uma resenha 3 estrelas. 3 estrelas é bom,
Mas o título aqui não é muito bom, porque fala cansativo, mas é o final que estraga tudo. A autora da aclamada querida trilogia Feito de Fumaça e Osso, cujo primeiro livro da série eu sequer consegui ler até o fim, essa foi outra chance que eu dei a Laini Taylor. Então ela não tinha gostado de Feita de Fumaça e Osso e ela estava dando outra chance para a autora. Eu estava empolgada com o livro, apesar de encontrar os mesmos traços que me fizeram abandonar Feita de Fumaça e Osso. A linguagem poética, as descrições detalhadas demais, os longos e repetitivos parágrafos longos, e que eu suspeito sejam apenas para deixar o livro mais robusto. Na verdade, não, eu acho que ela faz isso para deixar a escrita mais poética mesmo, mais elaborada, no caso. Posso até apontar quando a leitura começa a ficar desagradável para mim, aos 80%, quando começa a parte 4 da história. Como assim, gente? É a melhor parte do livro. A qualidade da história caiu na última parte. Os protagonistas não pareciam os mesmos, estavam menos vivos, menos focados. Os demais personagens mal apareciam. É como se a Laini Taylor tivesse cansado de escrever a história interessante, mas complicada e rebuscada, e jogou um insta-love, os diálogos poéticos e piegas. Faltavam 20% do livro para eu terminar e eu fiz uma leitura por alto, porque nem só ler os diálogos estava dando conta. E como Laini Taylor optou por narrar um romance insoso de nossos protagonistas, ao invés do enredo principal, o desfecho do livro foi corrido. Então, essa pessoa não gostou do livro por causa do romance que aconteceu. E, gente, esse romance, apesar da forma que ele foi colocado no livro, ele é um romance que convence você. Eu não sei, porque ele faz parte da mitologia, faz parte do universo que ela criou. Então, apesar da forma que ele acontece, é um romance que te convence no final. Então, por isso que eu gostei bastante desse romance e essa pessoa acabou não gostando porque ela não concordou com a formação desse romance. Vamos ver sobre Mistborn. Eu acredito que tenha pessoas que não gostam desse livro. Clichê, repetitivo e sem muito desenvolvimento. Abandonei. O autor parece mais preocupado em desenvolver a mecânica do sistema de magia do que a trama propriamente dita. A premissa é encantadora à primeira vista. O que aconteceria se um herói da profecia falhasse? Entretanto, ao decorrer da história, somos constantemente transportados às cenas repetitivas de ação, sem muito propósito narrativo, apenas para sermos lembrados, sem qualquer necessidade da mecânica. Gente, mas o primeiro livro de uma série, de um sistema de magia muito complexo, nós precisamos aprender e ficar 100% inteirados sobre como que essa magia acontece. Então, o autor, ele explica bem certinho, detalhe por detalhe, como que funciona a alomancia, e ele explica com essas cenas repetitivas que ele fala, que são as cenas de ação. Através das cenas de ação, cenas de luta, cenas de batalhas, cenas de brigas entre os alomânticos, é que a gente acaba descobrindo o poder de cada um, como que funciona o poder de cada um. E é pra isso que serve, gente, é pra gente descobrir melhor como que esse sistema funciona e não, assim, tudo jogado de uma vez. Porque se tudo fosse jogado de uma vez e depois a gente se virasse ali pra entender nas cenas de luta, eu acho que seria mais difícil. Então, por isso que ele repete essas cenas onde eles usam a magia para nós entendermos aos poucos como que ela acontece. Eu acho isso perfeito, a gente entende muito bem como que tudo funciona, mas no livro a sensação que tenho é que estou sendo tratado como imbecil e que não tenho a capacidade de entender o que o autor já disse por 3 ou 4 vezes. Eu não acho, eu acho que é um sistema bem complexo que, se fosse só explicado uma vez, muitas pessoas não entenderiam e teriam abandonado o livro. Mas é a minha visão, né? Ele tem a visão de que o autor se explicou demais. Sendo justo, achei sensacional toda a mecânica apresentada, e não me lembro de ter lido algo parecido em termos de magia. E eu gostaria muito que a história tivesse sido desenvolvida antes de eu ter dado como caso perdido. Olha, moço, só quero te dizer uma coisa. Se você abandonou o livro só por conta disso, você, meu Deus, perdeu uma baita história. E você que acabou perdendo, porque depois, quando a trama começa, que era a parte que a pessoa queria, gente, é sensacional. Então, esse moço aqui acabou perdendo a parte boa da história, porque ele abandonou o primeiro livro. Uma pessoa deu 1 estrela. Ai, gente, isso daqui também tá reclamando das repetições.
Logo no início da leitura, nos 3 primeiros capítulos, já me incomodava a forma como o escritor parecia repetir informações e constatações que ele havia acabado de fornecer em sentenças anteriores. É como se o Sanderson tivesse acordado um dia e pensado: nossa, vou fazer um livro em que as pessoas voam jogando moedas no chão. Vai ser louco. E o interesse criativo dele parou por aí. Como assim? A construção da trama dos personagens ficou totalmente em segundo plano, apenas o fundo bidimensional para essa grande ideia, que é o conceito da magia a partir do uso dos metais. Gente, a trama que envolve ali é muito mais profunda, vai muito mais além da magia que ele apresenta, porque nós temos um império ali sendo desconstruído e, gente, envolve tanta coisa, não é só a alomancia que está envolvida. É claro que o primeiro livro pode ser mais focado nisso, mas daí, gente, é o começo de uma série, é o começo de um mundo criado. Nós temos toda essa ambientação primeiro. E daí o segundo e o terceiro livro, ele foca muito mais na trama dos personagens. Mas mesmo assim, gente, eu acredito que o primeiro livro, ele já traz, assim, aquela trama que a gente vai encontrar a respeito dos personagens. Francamente, a história de um mundo onde o mal domina e cujos personagens principais são pessoas comuns que de repente se descobrem com poderes depois de um trauma ou de um passado trágico, simplesmente é o maior clichê de qualquer livro de fantasia do planeta Terra. Sim, gente, mas é o clichê que eu mais amo. Eu adoro isso, vocês gostam também? Próximo livro é Três Coroas Negras, porque eu sei que muitas pessoas não gostaram desse livro. Uma perda de tempo. A maioria das resenhas que eu li antes reclamavam sobre o começo, que era bem parado, que esse era um livro introdutório. Então eu estava bem ok com isso. Por incrível que pareça, o começo é a melhor parte, porque depois tudo desanda demais. Tirando a falta de explicação para tudo, ainda tinha inúmeras incoerências em todo o santo capítulo. Tudo foi muito jogado e feito de qualquer jeito. Ai, que estranho, gente, eu não me lembro disso. Para mim, tava bem objetivo do que se tratava a história, acontecia isso e isso, estava predestinado para elas fazerem isso, era uma tradição que acontecia ali no lugar e até é explicado, né, como as rainhas foram criadas e tal. Assim, ele é bem objetivo, não tem, assim, explicações além, então eu não sei o que ela quis dizer com isso. Mas ainda assim eu teria relevado muita coisa se pelo menos os personagens tivessem sido bem trabalhados. Nem isso aconteceu. Ai, meu Deus. Eu acho que os personagens são muito bem trabalhados, até porque muitas pessoas reclamam que o livro não acontece muita coisa, que a parte de ação e revelação acontece só no fim, porque a autora se foca mais em descrever as personagens. Eu acho que esse é o objetivo principal do primeiro livro, nós conhecermos as três rainhas, entendermos bem o ambiente no qual cada uma delas se encontra e tal. Acredito que o ritmo é mais lento no início por conta dessa construção de personagem. Como é possível que uma história com 3 protagonistas e mais tantos outros personagens importantes, nenhum deles desperta interesse, nenhum cativou ou me fez querer proteger a todo custo? A Terra poderia ter engolido todos eles e eu não me importaria nem um pouco. Ah, gente, que pena! Eu gostei bastante de 2 personagens na história. Uma é uma das 3 rainhas e a outra é uma personagem secundária, que é a minha personagem favorita. Mal feito, entediante e com uma cena revoltante. Existem milhares de problemas no livro e até as coisas interessantes aqui foram mal feitas. Vou tentar mencionar e criticar só as principais, senão terei que ficar aqui mais uma semana escrevendo. Primeiro, uma crítica sobre a ideia do livro. Esse negócio das 3 rainhas que precisam se matar é bem interessante, mas a autora deu por entendido que ninguém iria questionar de onde isso vem, por que vem e por que ninguém vai contra. Que eu me lembre, tem uma personagem que questiona essa tradição e até acaba sendo ali um objetivo dela na história, né? Tentar mudar um pouco essa tradição. Então eu acho que isso é questionado sim no livro por uma das personagens. Agora, as personagens, nenhuma das protagonistas tem carisma,
As três são extremamente superficiais e cheguei ao final do livro não gostando de nenhuma personagem. A Julius tem muito mais foco do que a Arsinoe, mas ela é tão entediante que toda vez que aparecia eu já começava a revirar os olhos. Não fala assim da Julius. É maldoso da minha parte ter torcido pra ela morrer só pra parar de tomar tanto espaço nos capítulos da Arsinoe. Não. Gente, essa é uma personagem muito legal e ela vai sendo desenvolvida de uma forma ao longo dos livros. Tá certo que esse é o primeiro livro, mas daí no segundo, no terceiro livro, gente, é maravilhoso. É maravilhoso. Ela fala de cada uma das personagens, os defeitos de cada uma, já que ela não gostou de nenhuma, né? Agora vamos de A Rebelde do Deserto, que eu gosto bastante. Eu comprei esse livro esperando ler uma incrível história de uma adolescente descobrindo o deserto envolta numa paixão e me decepcionei bastante. O tema do deserto poderia ser explorado de outra forma mais instigante, tal qual esses documentários que mostram a população exótica, animais e dificuldades de se viver no ambiente hostil. Minha percepção foi de que a autora mudou de ideia na metade da história e colocou magia desnecessária que só estragou o que estava bom. Na sinopse do livro deveria estar descrito bem grande que se trata de um livro primordialmente de fantasia, porque se eu não soubesse, não teria insistido na leitura de um gênero literário que não é o meu favorito. Gente, essa pessoa não sabia que era um livro de fantasia e por isso que ela acabou se decepcionando com o livro. Ai, que triste. Aqui tem uma resenha de 3 estrelas, mas o título fala mal executado. A premissa do livro é ótimo, o início até achei fantástico. Já a partir da segunda metade, o livro se tornou diferente do proposto, com a inserção de demasiada fantasia e inserção de inúmeros personagens. E foi tão rápido que eu passei boa parte do livro tentando identificar quem era quem. A inserção de tantos personagens de uma vez e a explicação superficial da magia e misticismo fez a história se tornar confusa e nos desprender daquele sentimento que estava sendo construído desde o início da narrativa. Eu concordo que as coisas aconteceram muito rápido, mas ele era um livro de fantasia e desde quando eu comecei a ler, eu tava esperando a parte da fantasia chegar. O começo é mais a construção da personagem mesmo, mas você fica naquela expectativa, eu quero magia, eu quero fantasia nesse livro. E daí quando apareceu, quem tava esperando fantasia, eu acho que fica muito vislumbrado e fica muito eufórico com o que acontece. E quem não tava esperando, eu acho que acaba meio tendo esse baque, porque acontece assim tudo muito rápido e tudo muito eufórico. Então, eu não discordo muito disso, porque realmente aconteceu as coisas muito rápido. O livro é bem fininho, gente. Então, quando a personagem entra na trama ali que tá acontecendo, no mundo ali que ela tá, acaba acontecendo tudo de forma muito rápida. E é mais no segundo livro que vai sendo explorado isso, vai sendo melhor construído. Então eu não discordo muito disso, mas para quem começa a ler o livro esperando a fantasia, acaba sendo algo muito legal, cheio de ação, cheio de coisas novas ali. Então, para quem é fã de fantasia, vai gostar muito disso. Então agora vamos parar de falar de fantasia. Eu escolhi aqui um thriller que eu gostei muito, que é A Paciente Silenciosa. Foi um dos melhores thrillers que eu li o ano passado. Decepcionante, foi a minha primeira leitura decepcionante do ano. Quando li a sinopse, tudo parecia mais que interessante. Mas o que aconteceu foi um amontoado de informações mal colocadas na história, que dificulta o entendimento da trama e que tira o foco principal da obra. Me senti enganada. O que mais aparece é uma outra história aqui que eu não vou detalhar o que ela escreveu porque dá spoiler. Mas, gente, esse é o objetivo do livro. Quando o autor dá algumas informações que passam despercebidas e daí quando ele revela o plot twist do livro, você se toca que você tinha aquelas informações e daí você se sente enganado mesmo durante a leitura, se sente trouxa, porque as informações estavam ali e você não tinha se tocado disso. Então esse é a parte mais legal do livro e a pessoa não gostou. Sinceramente, a sensação que tive após terminar esse livro foi: esse autor me enganou, ou melhor, achou que podia me enganar. O que o autor fez foi omitir uma simples informação que já solucionaria o livro, pelo menos na metade. A impressão que tive foi que o autor ficou com medo de não surpreender
e resolveu jogar sujo com seus leitores. Foi uma apelação para vender. Não, gente, esse foi o que diferencia esse thriller dos outros. Foi que ele colocou uma informação ali e daí depois quando revela você se toca que você foi feito de trouxa. É esse o objetivo do livro, é isso que faz o thriller ser muito bom. E aconteceu totalmente o contrário com essa pessoa. Ela acabou não gostando do livro por conta da melhor coisa que tem no livro. Isso é muito engraçado. Superestimado. A narrativa é cansativa e a escrita pouco elaborada, mas como li em português, não sei se foi um problema de tradução ou se a escrita é assim mesmo. Achei o plot previsível, não me surpreendeu em nada e talvez isso tenha acabado com o interesse em terminar e tenha tornado a leitura arrastada para mim. Isso é um perigo quando a gente lê thrillers, porque às vezes quando a gente adivinha o final do livro, adivinha a reviravolta que o suspense vai ter, às vezes acaba perdendo um pouco a graça durante a leitura quando ele fica previsível para você. Isso já aconteceu com alguns thrillers que eu li. Então, a pessoa está no seu direito de não ter gostado pelo fato dela ter adivinhado o plot twist da história. Vamos para outro livro que eu escolhi, Tudo Aquilo que Nos Separa, que é um romance que me surpreendeu muito, Deixou a Desejar. Estava com expectativas enormes com esse livro, mas as ações que ela toma durante sua busca, uma forma muito obcecada, afinal se conheciam apenas uma semana, me irritaram. Então, gente, eu já vi algumas pessoas criticando a postura da personagem nesse livro, porque assim, ela acaba conhecendo o amor da vida dela, digamos, em uma semana, acaba se apaixonando por ele e eles tendo ali uma história de amor avassaladora nessa semana. E daí, depois que eles se separam, porque o cara tem que viajar, ele não entra mais em contato com ela, ele some assim de tudo. E daí ela vai atrás desesperadamente para tentar descobrir o que aconteceu com ele. E assim, eu entendo a personagem, mesmo que o cara tivesse enganado ela durante essa semana, mesmo que ele não tivesse sido verdadeiro e só queria ter um casinho com ela e depois nunca mais querer se comunicar com ela, eu concordo dela ir atrás para pelo menos ter uma resposta de que se ela foi enganada ou não. Porque foi algo assim que foi muito verdadeiro para ela. Então, no fundo, ela acredita que alguma coisa aconteceu com ele. E ela tem a esperança de que não tenha sido uma mentira, porque ela já sofreu bastante, ela se divorciou, não teve um relacionamento muito bom. Então ela tem a esperança de ter encontrado finalmente a pessoa certa para ela. Então isso foi algo assim que não me incomodou durante a leitura, mas eu sei que incomodou algumas pessoas. Outra resenha 2 estrelas. Simplesmente mais um que não entendi tanto away. Enquanto eu li esse romance, fiquei o tempo todo pensando que coisa mais sem sentido. Simplesmente não vi o motivo de tanto apego da personagem nesse cara. Ela, que também é uma chata de galocha, ficava numa paranoia atrás desse ser. Não vi com bons olhos esse tal de amor que ela dizia sentir. Eu não aguentava mais ela dizer o nome Ed. A autora ainda tentou colocar um mistério na trama, mas sinceramente não fez minha cabeça, infelizmente. Gente, o mistério do livro foi o que mais me deixou na pilha, assim, porque ele te leva, assim, uma boa quantidade de páginas e eu não conseguia parar de ler até descobrir o que tinha acontecido com esse homem. E daí, gente, eu lembro que eu passei a noite lendo esse livro, porque eu queria muito descobrir o mistério, te pilha muito durante a leitura, porque você fica meio paranoica junto com a personagem, você quer descobrir o que aconteceu com ele, você quer descobrir se esse amor é verdadeiro. Sei lá, eu senti muito pela personagem, sabe? Então eu fiquei meio paranoica junto com ela, eu queria descobrir o que tinha acontecido. E, gente, eu acho que é isso, porque eu acho que esse vídeo ficou muito longo. Eu ia comentar sobre Trono de Vidro, que eu acho que vocês deviam estar esperando, porque é o meu livro favorito. Só que eu já vi muitas resenhas de Trono de Vidro, principalmente naquela época que todo mundo tava abandonando a série por conta de resenhas negativas. Eu já li todas essas resenhas, então o que eu ler aqui pra vocês não vai ser surpresa, sabe? Porque eu já sei a opinião de muitas pessoas sobre a série Trono de Vidro, principalmente sobre os primeiros livros. E daí eu fui procurar do último livro. O último livro, gente, é perfeito, eu não encontrei nenhuma, então por isso que eu não falei de Trono de Vidro aqui, mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram bastante, podem pedir aí uma parte 2, que daí vocês até podem sugerir livros que vocês queiram que eu veja resenhas negativas, que talvez aí no próximo semestre eu faça uma segunda parte. E também comente se você, caso
caso não goste de algum desses livros também, para eu saber a sua opinião sobre eles. Mas é claro, gente, sempre respeitando a opinião de cada um. E se você for comprar algum desses livros, também vou deixar os links aqui na caixa de descrição. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!